encontrou Apocalipse, capítulo 1, verso de 1 a 3. Nós vamos iniciar, então, a segunda parte da introdução ao livro de Apocalipse. Diz assim a palavra do Senhor: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou o seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina-nos com a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos mova ao entendimento e à compreensão das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, como nós vimos na introdução feita domingo anterior, é um livro que revela, que significa aquilo que é revelado. E é escrito num contexto onde o Império Romano, como nós já vimos, vou só fazer uma introdução de lembrar aqui, o Império Romano dominava de uma maneira muito forte, muito relevante, inclusive em toda a área, não só de Jerusalém, da Palestina, mas da Ásia, que é inclusive o destino para este livro, para as igrejas da Ásia. E o contexto é o contexto da Pax Romana, onde as vantagens do Império Romano proporcionaram para os países dominados pelo Império e que estão debaixo da chancela do Império, proporcionaram a estes reinos, a estes povos, um sucesso econômico, uma segurança política, uma possibilidade de desenvolvimento econômico nas transações comerciais, houve melhoras e seguranças contra tiranias de governos, porque Roma controlava tudo. A Pax Romana simbolizava uma prosperidade em todos os países dominados. E com isso, houve também uma mudança cultural, porque houve uma proliferação cultural em todos os países do Império. Um estilo de vida moderno para a época, um estilo de vida com vantagens. E é neste contexto, então, que Roma ocupa um lugar de adoração. Porque Roma proporciona todas essas grandes vantagens, mas exige lealdade política. E essa lealdade política é caracterizada pela adoração. Primeiro a adoração a Roma e então a adoração ao imperador, que se revelava como um deus. A crise surgiu porque a igreja não se prostrou a adorar César. A Domiciano, que foi o pior perseguidor neste período, e que olhava para os crentes, para a igreja de Jesus Cristo, como desleais ao seu império político, porque não participavam das cerimônias de adoração e rejeitavam não apenas a participar dos rituais de adoração a César, mas também ao estilo de vida que o Império Romano promulgava, um estilo de vida de prazeres, de bebedeiras, de atos religiosos cheios de prostituição, um estilo de vida que contrariava o estilo de vida das Escrituras, dos mandamentos de Jesus. Esta igreja, então, passa a ser perseguida. E João, então, está recebendo de um anjo esta mensagem que foi enviada por Jesus Cristo. E então eu quero lembrar os dois primeiros pontos, que nós já vimos domingo passado, que o Apocalipse nos ensina sobre um Deus que se revela. Um Deus que se revela em Jesus Cristo,
Porque em Jesus Cristo está toda a revelação de Deus. O verso 1 deixa isso claro. Revelação de Jesus Cristo. Ele é o teor do livro, mas ele também é quem escreve o livro. Ele é o autor do livro. Ele é o dono da mensagem. Jesus Cristo, o Senhor, o Rei. A outra característica do livro de Apocalipse que nos é apresentada é que é a autoria de Jesus, a revelação de Jesus, é ele quem está se revelando, é ele que é o autor do livro praticamente, não João, a revelação é dele, mas ele está se revelando aos seus servos, para mostrar aos seus servos. Deus é um Deus que se revela para mostrar, para revelar aos seus servos. E esta revelação, ela não é para o império, ela não é uma revelação para o imperador, para os perseguidores da igreja, ela é uma revelação para a igreja, para os servos de Jesus Cristo. E é interessante isso, porque o próprio João é apresentado assim, e o anjo, que é o mensageiro para trazer a mensagem a João, também. Um servo. Olha, com isso, fica muito claro que esta mensagem é uma mensagem de Jesus Cristo para revelar a igreja perseguida, para revelar a igreja em perseguição, que está perdendo direitos das suas terras, que está perdendo o direito de fazer os seus comércios e as suas negociações, porque eles não se dobram ao império, não adoram o imperador e não vivem no mesmo estilo de vida corrupto e indecente, idólatra, que é o do Império Romano. A igreja está sendo perseguida por causa de Cristo. Eles são os servos de Cristo. E então Deus se revela a estes servos. Doulos é a palavra, para lembrar que eles não são servos de Roma, mas servos do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Agora sim, meu irmão e minha irmã, nós vamos dar então a continuidade ao ponto 3, que hoje é o nosso primeiro ponto, para os fazer bem-aventurados. Deus se revela em Apocalipse para fazer do seu povo, dos servos, bem-aventurados. Esta é uma revelação de Deus em Jesus Cristo e através de Jesus Cristo que se revela para o seu povo para os fazer bem-aventurados. Olha o versículo 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado é marcado por um conceito bíblico do Antigo e do Novo Testamento. E aqui no grego, makarios, que significa uma alegria completa, uma alegria plena. O termo bem-aventurado na Bíblia, ele está restritamente ligado à relação com Deus. O bem-aventurado é alguém que tem uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, que glorifica a Deus através da sua vida, que vive um relacionamento de pacto com este Deus e desfruta disso de uma maneira intensa. O bem-aventurado é aquele que ama os mandamentos do Senhor e os observa. O bem-aventurado é aquele que tem virtudes, como no Sermão do Monte, são virtudes do reino, as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Aqui é apresentado o termo de bem-aventurados, para significar uma alegria completa, que os servos de Jesus Cristo, que estão em perseguição já, que já estão sofrendo o fim dos tempos por causa de Jesus, que já estão na grande tribulação, estes servos receberão esta bem-aventurança, viverão nesta bem-aventurança em tempos difíceis. Eles serão felizes, verdadeiramente felizes, por causa da revelação de Deus. Por isso, Deus se revela para os seus servos e revela Jesus Cristo, que é o autor da revelação, para fazer dos seus servos bem-aventurados. Olha,
Os números são muito importantes no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um estilo literário simbólico, um estilo literário que faz uso de muitos símbolos para representar algo. E as bem-aventuranças aparecerão 7 vezes em todo o livro. Há 7 bem-aventuranças em todo o livro de Apocalipse. A primeira está aqui no capítulo 1, verso 3. Depois nós vamos encontrar no capítulo 14, verso 13, se referindo àqueles que morrem no Senhor Jesus. Aqueles que morreram no Senhor Jesus são chamados de bem-aventurados. No capítulo 16, versículo 15, no capítulo 19, versículo 9, no capítulo 20, versículo 6, e no capítulo 22, mais 2 vezes o termo bem-aventurado aparece no versículo 7 e no versículo 14. É interessante notar que a bem-aventurança aparece 7 vezes e isso tem um propósito. O número 7 é importante no livro de Apocalipse. Muito importante. Eu peço a sua atenção porque nessas exposições, várias vezes, eu vou fazer menção disso. O número 7 é um número extremamente importante no livro e não deve ser interpretado apenas literalmente como um número ou apareceu 7 vezes ou apenas como 7. 7 tem um significado de totalidade, de integralidade e de plenitude. O 7 aponta para a plenitude de Deus, para a totalidade de Deus na vida da sua igreja. Então o 7 ele ganha essa característica. A revelação do livro de Apocalipse produz uma bem-aventurança de uma maneira total na vida da igreja, de todas as épocas. Da época em que os leitores da Ásia Menor recebem o livro de Apocalipse e também para a nossa época. Porque nós também vivemos o tempo, o fim dos tempos. E é interessante que os bem-aventurados recebem a profecia. O verso 3 vai fazer menção àqueles que leem, àqueles que ouvem as palavras da profecia. A palavra profecia também aparecerá 7 vezes no livro de Apocalipse. Parece pouco. Um livro que fala de revelações, que aponta para o fim dos tempos, apenas 7 vezes a palavra profecia vai aparecer aqui, para dar a ideia exatamente de que este livro, de que esta revelação está vinculada a gerar bem-aventurança na vida dos servos de Jesus Cristo, de uma maneira completa, de uma maneira plena. Significa que o livro de Apocalipse é uma profecia na sua totalidade, que abrange a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. E este período é um período completo. Isso é importante, porque os bem-aventurados receberão algo para consolar e fazê-los continuarem como igreja e servos de Cristo. Isso aponta mais uma vez para quem o Apocalipse está sendo escrito, irmãos. Não é para o império, não é para os perseguidores e nem muito menos para o imperador. O livro de Apocalipse não está escrito para Satanás e nem muito menos para a besta ou o anticristo. O livro de Apocalipse foi escrito para a igreja, para fortalecer a fé da igreja, para encorajar, para gerar bem-aventurança, mesmo em momentos difíceis e de perseguição. O resultado dessa revelação na vida dos servos de Jesus Cristo tem uma tríplice bênção aqui, uma tríplice bem-aventurança. O versículo 3 fala dos que leem, dos que ouvem e dos que guardam. Por isso, eu gostaria de destacar algo sobre essa tríplice bênção. Eles são bem-aventurados porque são aqueles que leem. E no termo original, poderia ser traduzido aqui no português, aqueles que leem em voz alta, significando a proclamação e o ensino na vida comunitária da igreja. É bem-aventurado aqueles que leem, e leem em voz alta. Essa é a ideia do livro. Olha, aqui existe um princípio regulador do culto da igreja primitiva. A igreja primitiva, no seu culto, há algumas informações. E
as informações que nós seguimos como algo que deve conter no culto, além dos louvores, das orações e dos sacramentos quando necessários, é a leitura da palavra. E a leitura em voz alta, porque este é um contexto de ensino. É a leitura e o ensino do que está sendo lido. Por isso, bem-aventurado é os que leem. Esse livro, esta revelação, correria pelas igrejas. E ela tem um propósito que precisa ser ensinado. Romanos, capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E no versículo 14, no versículo 15, o apóstolo Paulo diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É preciso ler, é preciso pregar. Por isso, o livro de Apocalipse tem uma característica atual. Porque anuncia uma necessidade para a vida das igrejas, dos servos. Precisa ser ensinado, precisa ser proclamado, precisa ser lido. O que acontece é que as pessoas no nosso tempo têm medo do livro de Apocalipse. Por causa das figuras, por causa das tragédias que muitas vezes são apontadas contra a igreja, mas o propósito do livro é mostrar a igreja que vence em Cristo Jesus o vencedor, e que reina e que terá domínio sobre todas as coisas. Por isso, bem-aventurados que leem e leem em voz alta. A segunda característica desta bem-aventurança é daqueles que ouvem. A referência do aprendizado é comunitário. Bem-aventurados que ouvem. O texto está sendo lido comunitariamente e o texto está sendo ensinado e as pessoas estão aprendendo. Os bem-aventurados são aqueles que dão ouvidos, que dão atenção, que aprendem com a revelação. Por isso é uma necessidade na vida da igreja. Uma igreja que precisa querer aprender sobre aquilo que Jesus Cristo ensina e revela. Uma igreja desinteressada na revelação de Jesus Cristo é uma igreja que perderá o seu foco. Olha, isso é tão importante aqui, porque na carta que Jesus escreverá às 7 igrejas, 7 vezes, olha o 7 de novo, 7 igrejas e 7 vezes, nós vamos falar mais para frente sobre isso também, mas perceba a importância do significado do 7, do número, como totalidade, integralidade de Deus. Por 7 vezes haverá essa expressão no final de cada carta para cada igreja. Qual é a expressão? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso você vai encontrar no capítulo 2, versículo 7, capítulo 2, versículo 11, versículo 17, versículo 29, depois no capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e versículo 22. Todas as 7 igrejas recebem 7 cartas, e em todas as 7 cartas elas ouvem o versículo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Bem-aventurado aqueles que ouvem da revelação, que aprendem, que dão ouvidos à revelação. E a terceira característica desta bem-aventurança está no verbo guardar. Bem-aventurados que guardam. Ouvir a palavra de Deus é um privilégio. Obedecê-la é um dever, diz o comentarista William Barclay. Ouvir a palavra de Deus é um privilégio, aprender dela, mas obedecê-la é um dever. Por isso, irmãos, este é o caráter da bem-aventurança do livro de Apocalipse. Ele é uma revelação de Jesus Cristo para os seus servos,
para os fazer bem-aventurados. E eles serão bem-aventurados mesmo na tribulação, mesmo perseguidos, mesmo afligidos, mesmo privados de sua liberdade e de seus direitos como cidadãos, que eles perderão por causa da cidadania celestial. Eles serão bem-aventurados porque pregam e testificam como servos, lendo em voz alta, ensinando, porque aprenderam desta revelação e porque obedecem, guardam. Isso é importante em tempos como o nosso, em que as pessoas estão distraídas com a perseguição da igreja, estão desfalecendo com as ideologias morais, religiosas e éticas que combatem a igreja, que estão se perdendo em partidarismo político. Isso é atual para a vida da igreja, que precisa lembrar que ela pertence a outro reino, que há uma revelação que aponta para o fim, mas para um fim eterno e glorioso em Cristo Jesus, para a segunda vinda dele. Olha, por isso eu quero ir para o último ponto, segundo de hoje, e na verdade o quarto desta introdução. Deus é um Deus que se revela, e essa revelação é uma revelação no tempo certo. Revelação no tempo certo. Olha, o versículo 1, na parte final do versículo 1, na verdade no meio do versículo 1, tem uma frase que diz: para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. O final do verso 3 termina dizendo: pois o tempo está próximo. Olha, as duas expressões aqui, referente ao tempo, nos mostra que a revelação tem 3 características. No livro de Apocalipse aqui e nessa introdução feita do livro. A primeira delas é um contexto imediato. Esta é a igreja que está sendo perseguida. Esta é a igreja que está sendo martirizada. Esta é a igreja que já enfrenta o anticristo. Esta é a igreja que já está vivenciando uma luta terrível para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Há um contexto imediato. Em breve significa que a perseguição e as lutas descritas neste livro, os embates aqui descritos, logo se tornariam uma realidade e já estavam acontecendo. Bom, com isso nós entendemos que o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo já está inaugurado. O milênio, período do milênio, que conta da ressurreição, ascensão de Jesus Cristo e até a sua segunda vinda, já está sendo mostrada e revelada para a igreja como algo real e que deve ser aplicado no contexto imediato da vida dos crentes primitivos e também da nossa igreja, a igreja da nossa época. Olha, Simon Kistemaker, um comentarista bíblico, diz: o conflito entre Deus e Satanás, Cristo e o anticristo, o Espírito Santo e os falsos profetas, a igreja e a imoralidade está ocorrendo no tempo em que eles estão vivendo. Nós estamos vivenciando isso, como a igreja primitiva também. Nós estamos vivenciando isso tudo. Bom, a segunda característica, o caráter dessas expressões, em breve devem acontecer e pois o tempo está próximo, é que existe uma comprovação dos acontecimentos. Preste atenção na expressão devem acontecer. Não é acontecerão possivelmente, ou não tem um se como condicional. Se acontecer isso, acontecerá aquilo. Não. Há uma afirmação de comprovação dos acontecimentos. Eles em breve devem e vão acontecer. Eles devem acontecer. Dentro da soberania de Deus,
tudo irá se cumprir dentro do poder de Deus. Tudo o que está sendo revelado é revelado para a igreja, para os bem-aventurados, no tempo certo, em breve, e irá acontecer. Olha, o retorno prometido de Jesus, a vitória de Jesus, da igreja, a volta, a glória, a eternidade, são certezas reveladas e proclamadas por este livro. Não é só a perseguição, não é só a luta contra o anticristo, não é só os embates malignos nas regiões celestiais, mas todas essas coisas devem acontecer. E a igreja está sendo alertada disso, ensinada sobre isso, e deve guardar estes mandamentos. Há uma comprovação de que esses acontecimentos acontecerão. Olha, o livro começa com essa promessa de confirmação, devem acontecer, e o livro de Apocalipse termina com essa promessa. O último capítulo do livro, o capítulo 22, no versículo 6, você vai encontrar a mesma frase do versículo 1. No versículo 1 nós temos, em breve devem acontecer. E no capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, no versículo 6, nós temos, enviou o seu anjo, eu vou ler o versículo todo, e disse ainda, Apocalipse 22, 6, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Percebe a mesma frase, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Há uma comprovação dos acontecimentos. O livro inicia e termina com esta mesma frase, que é uma frase conclusiva para mostrar que estes acontecimentos não escaparão da soberania de Deus. Eles, pelo contrário, fazem parte dos seus propósitos. E isso, mais uma vez, é consolador e amparador para a igreja que recebe Apocalipse. Ele tem o domínio e o controle sobre os acontecimentos. Fantástico. Terceira característica ainda deste tempo oportuno, né, da revelação de Deus, é a frase final do verso 3, que diz, pois o tempo está próximo. Olha, a palavra tempo, que aparece aí, ela está utilizada no grego como kairos. A língua grega utiliza alguns termos diferentes para significar tempo. Um deles é cronos, o mais utilizado geralmente para distinguir horário, data, ordem cronológica. A gente até usa isso no português, uma ordem cronológica. Pois bem, não é esse o termo utilizado aqui no final do versículo 3. Não está sendo utilizado a palavra cronos como ordem cronológica do tempo. Está sendo utilizada a palavra kairos, que significa tempo não cronológico, o tempo certo, o tempo oportuno. Chegou a hora. Sabe quando alguma coisa acontece ou alguém chega e fala assim, nossa, você chegou no tempo certo, você chegou na hora certa. Essa é uma expressão que você geralmente utiliza para significar não porque você marcou horário, não porque você cronologicamente marcou e agendou aquele acontecimento, mas porque ele ocorreu na hora certa, no tempo preciso, no tempo oportuno. Por isso é utilizado a palavra kairos, pois o tempo está próximo, para significar que agora é o tempo oportuno, e esse tempo oportuno está próximo. Olha, a palavra kairos, tempo, para significar tempo oportuno, também aparece 7 vezes no livro de Apocalipse. Por isso, na introdução, eu já chamei a sua atenção para a importância dos números em Apocalipse, para significar
totalidade, integralidade. O tempo é este, é agora. Ele é breve, ele está próximo. O tempo oportuno, a hora certa já chegou. A palavra kairos aparece 7 vezes nesse livro e serve como uma advertência para os seus leitores. Uma advertência de que o tempo de Deus já chegou em sua totalidade de revelação. Para que a igreja esteja preparada e para que a igreja aguarde os momentos finais do milênio. Olha, eu vou citar mais uma vez Simon Kistemaker, onde ele diz algo muito bonito e que eu gostaria que você guardasse no teu coração. Embora o fim ainda não tenha vindo e o kairos ainda esteja em progresso, porque olha só, o tempo está próximo, o tempo oportuno está próximo, está breve, próximo. Ele está em progresso, a hora certa chegou, mas está acontecendo. Este é o período do milênio. Grande parte do que deveria ocorrer já ocorreu. De modo que nós agora certamente podemos esperar mais ansiosamente pelo fim. Quando os leitores viram o kairos está próximo, eles ficaram aguardando o fim, porque entendem que o tempo chegou. Esta é uma mensagem para a igreja primitiva e para a nossa igreja. Para a igreja do nosso tempo, que aguarda a vinda de Jesus. Por isso, a aplicação do Apocalipse é fundamental para uma igreja, e a igreja de Jesus Cristo, que hoje, para o seu fortalecimento diante do império das trevas, que oprime e persegue a igreja, e que tenta transformar a igreja numa comunidade secularizada aos seus padrões, como Roma fazia com a igreja e queria fazer com a igreja. Padronizar os seguidores de Jesus ao seu estilo de vida libertino, pecaminoso. Esta é uma mensagem para esta igreja, que diante desses embates recebe a revelação de Jesus Cristo para ter posicionamento no fim dos tempos que nós vivemos, porque o tempo já chegou, é agora, e nós aguardamos o fim. Este é o tempo oportuno entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, e nós o aguardamos. Por isso esta mensagem é para mim e para você. Que a mensagem de Apocalipse conduz a sua vida em bem-aventurança, no desejo de ler e ensinar, ouvir e guardar, mas também de aguardar este tempo que está próximo, de vigiar e de estar alerta para se posicionar em tempos difíceis. Que Deus nos abençoe e que a revelação de Apocalipse nos fortaleça como igreja, em Cristo Jesus. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.